Olá, pessoas! Olha, eu aqui ao vivo para conversar com vocês um pouquinho, contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre jejum intermitente, sobre lipoadaptação. Vamos ver se alguém vai entrar aqui. Renata Calisto, outra Renata, eita, Renatas, todas aqui. Quem me acompanha, quem tá aqui acompanhando, né, o perfil. Oi, Rose! Sabe que eu acabei de passar por algumas cirurgias. E aí eu vim explicar um pouquinho pra vocês, contar tudo o que aconteceu. Vou depois gravar uns stories também, porque ficou uma coisa assim mais compacta e tudo mais. E deixar nos destaques para vocês consultarem em algum momento depois, caso algum detalhe tenha passado desapercebido. Então eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre isso, como foi tudo. Conversar, bater papo com vocês. Tô um pouco abatida, tá? Eu perdi muito sangue, muito sangue. Então eu tô já com o rosto meio que mais fino e tudo mais. Adoro, só não queria que fosse assim, né? Só não queria que fosse dentro dessa circunstância aí de cirurgia, de hemorragia e tudo mais. Então eu vou conversar um pouquinho pra vocês como que foi tudo isso, como que foi... como que tá sendo a recuperação, como que tá sendo essa questão alimentar, questão do jejum, questão da lipoadaptação, questão de peso, inchaço, disposição, sono. Então, assim, é uma coisa que a gente não conversa muito, que a gente não vê muitas pessoas conversando, né? Nas redes. A gente conversa muito sobre essa vantagem em manter a saúde, em prevenir a doença. E eu queria dar um outro ângulo para isso, né? Pegar uma outra perspectiva, que é realmente da vantagem que você tem para se recuperar, na recuperação, tá? Eu passei por algumas cirurgias nos últimos meses, então eu queria conversar, abrir aqui para vocês esse espaço e conversar de uma maneira bem franca, bem aberta, bem na lata, né? Porque a gente não está imune a doenças, a cirurgias, a síndromes, a problemas genéticos e tudo mais. Claro que quando a gente tem uma boa alimentação, uma boa saúde mental, principalmente saúde mental, equilíbrio emocional, inteligência emocional, gente, a gente está falando aí de atingir outros patamares, alçar lugares mais altos, assim, tá? Em termos de qualidade de vida, de desenvolvimento pessoal. Oi, Mari, bom dia, Marcelo, tudo bom? Marcelo sempre mandando mensagens carinhosas pra mim aqui. Muito obrigada, tá, Marcelo? Alice, minha linda. Então, eu vou aqui trazer essa outra perspectiva do quanto um estilo de vida saudável pode te ajudar na recuperação de algum processo de cirurgia ou doença, enfim. Então, eu vim dar essa outra perspectiva. Então, bora lá. Vou começar. Vou dizer primeiro o que eu operei. Eu acho que aqui 90% das pessoas sabem que eu... Oi, construindo inspirações. Obrigada. Todo mundo sabe que eu fiz uma cirurgia de tireoide. Eu retirei a tireoide. Foi um problema... foi câncer. E Tânia, o jejum não combate o câncer, você já não faz jejum há tantos anos, gente. Eu já estou fazendo estudo genético, porque o buraco foi mais embaixo, tá? Então, assim, não sei como, por que se manifestou. Então, assim, eu sou ex-fumante, eu fumei dos 12 anos, tá? Eu comecei a fumar com 12 anos. Choquem-se, pasmem-se. Dos 12 aos 27 anos, tá? Não era uma fumante inveterada. Fumava, mas meio lá, meio cá. Não era uma fumante compulsiva, tá? Então, eu tenho um histórico de tabagismo, sobrepeso, remédios de emagrecer. Então, tudo isso tá no meu histórico. Então, o meu novo estilo de vida, meu estilo alimentar, que tem aí já entre 5 a 7 anos, ele conseguiu sim segurar a onda, segurar a barra até um certo ponto, tá? Até um certo ponto você consegue sim, mas
chega num ponto que aí a casa cai. E o que eu noto? Eu estou em grupos de pessoas que tiveram só o mesmo tipo de câncer que eu, um outro parente meu, que eu não vou aqui divulgar qual é o meu grau de parentesco, que eu não sei se a pessoa quer ou não, então, enfim, eu não vou expor ninguém da minha família. Tô expondo aqui eu. Também teve o mesmo câncer, um parente direto, né? Então, o que que acontece? Eu tô nesse grupo, tô em grupos do Facebook e WhatsApp, de pessoas que passaram pelo mesmo problema. Gente, é muito desafiador não ter tireoide. É muito desafiador a questão de níveis de energia, saúde intestinal, manutenção de peso e emagrecimento. Eu engordei muito antes de descobrir o câncer e foi um dos sintomas que eu tive, né? Então, eu engordei ali 12 quilos, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, tá? Eu aprendi a me amar, eu aprendi a gostar do meu corpo, eu engordei sem neura, sem nada, eu tava muito bem mentalmente. E daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto do mental, do emocional nisso tudo. Então, como eu tava muito bem emocionalmente e tudo mais, então foi até positivo, mas eu fui correr atrás. Por que eu tô aumentando o meu peso? Se eu tô fazendo jejum intermitente, se eu treino pesado já há algum tempo, se eu faço uma boa suplementação, se eu durmo bem, se eu tenho níveis baixos de estresse. Então, o que tá acontecendo? E aí foi que eu descobri. E eu tive todo um cuidado, todo um preparo pré-cirurgia e pós-cirurgia. Então, assim, quando eu tô num pós-cirúrgico, eu já começo, eu mudo já a minha alimentação, eu já mudo alguma coisa. Gosto muito, gente, não me pergunte por quê, é uma das poucas situações que o meu corpo realmente exige jejum. O meu corpo exige jejum. Então, no pós-cirúrgico da cirurgia da tireoide, eu fiz jejum, eu fiz no total, né, desde antes da cirurgia, fiz aí 22 horas de jejum, porque o meu corpo exigiu isso de mim, tá? Exigiu isso de mim. Então, eu sou uma pessoa que tá ali adaptada, que tá acostumada com isso. E aí, agora, eu fui fazer uma cirurgia de cisto de ovário e de colo do útero. Então, eu não sabia que eu ia fazer a cirurgia de colo de útero. Eu achei que eu fosse fazer só do cisto. Foi um cisto que apareceu do nada e tal. E estavam preocupados comigo se tinha algum caráter maligno nele. E graças a Deus, nada, gente. Foi muito bem essa questão do ovário, foi muito tranquilo, né? A gente sabe a questão do ovário, tem essa coisa, assim, muito estreita em relação à alimentação, quanto que uma dieta cetogênica ajuda mulheres com câncer de ovário, tem a questão do ovário policístico. Então, assim, a minha questão não foi alimentar, foi a questão de endometriose e tudo mais, mas graças a Deus, nenhum tipo de malignidade. E fiz a do colo do útero, né? É conização que se chama o procedimento. Então, assim, e aí eu tive uma hemorragia dessa segunda cirurgia que eu não sabia que eu faria. E aí, eu fiquei sabendo na hora, gente. E eu sou uma pessoa que tem fobia de tudo que é relacionado a sangue, a útero, ovário. Eu tenho fobia. Então, quando a médica veio conversar comigo, eu já comecei... A minha pressão já caiu, eu já fiquei mal, né? De ter que fazer mais outra cirurgia. Aí eu... Tá, peraí. Mas aí fui, né? Tinha que ir, fui. E aí fui. Tudo bem. E eles falaram assim, me explicaram que não era nada maligno, não, mas que eles tinham mexido muito comigo lá na questão da endometriose para coletar material e que eu ia sentir muita dor. Falei, olha, eu não sinto dores, geralmente, em pós-cirúrgico. E aqui eles têm o procedimento de já mandar a pessoa para casa. Você acorda, come e vai para casa. Mas aí, como eles estavam esperando que eu fosse sentir muita dor, eles falaram assim, melhor você ficar aqui, porque senão a gente dá uma coisa mais forte pra você aguentar. Eu falei, beleza. Que horas, mais ou menos? Até que horas eu tenho que sentir essa dor? Eles, não, mais ou menos umas 6 horas da tarde, que aí já passou totalmente o efeito da anestesia e tudo mais. Eu falei assim, tá. E aí
aí 6 horas eu tava linda, bela, assim, zero dor. E eles passados comigo. Como assim você não tá sentindo dor? Como assim você não tá sentindo dor? Só que eu tive hemorragia. E aí eu tive que ficar mais tempo. Só que eu acordei da anestesia. Acordei meio que não muito bem. E muito cansada. Muito cansada. E meu corpo, novamente, como sempre, pediu o jejum. Jejum, 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 jejum. Eu bebi água, tomei café, né? E não queria comer. Não tô me sentindo bem. Não quero comer, não quero comer, não quero comer, não quero comer. Não, espera. Não vai rolar. E perdendo sangue. Tentaram algumas manobras, gente. Manobras de tortura chinesa para estancarem o sangramento. E não conseguiram. E aí... Manobras horrorosas. E aí que entra, né, a inteligência emocional, de eu não desmaiar durante todos esses procedimentos, essas coisas, né? E realmente eu consegui segurar a bola legal, muito calma, muito tranquila, muito simpática com todo mundo, claro. Fui muito bem tratada aqui na Noruega. Cuidaram muito bem de mim, gente. Muito, 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 muito. E aí... Não, você vai ter que fazer outra cirurgia. Oi? Ele... não bebe mais nada. Isso aí, 6 horas, ele já não podia beber mais nada. Porque já estava a hipótese de uma nova cirurgia. Aí, 8 horas da noite, decidiram uma nova cirurgia, tá? Você vai ter que fazer outra cirurgia, então não bebe nada. Beleza. Já estava sem comer mesmo, e aí eles mandaram eu não beber água. E beleza. Morta de sede. Morta de sede. Gente... Dry fast. Quem faz dry fast tem o meu respeito, tá? E aí, fui pra mesa de cirurgia de novo. E mais uma anestesia geral. E aí, os anestesistas, tem enfermeira, né? Equipe de anestesia, né? Tem um anestesista, tem uma enfermeira de anestesia, específica de anestesia e tudo mais. Não, e aí? Qual foi a última vez que você comeu? Gente, eu entrei pra mesa de cirurgia às 11 horas da noite. E ontem à noite, como assim? Você não comeu nada? Eu falei assim, não. E o que eu faço, gente? Lembra que eu falei aqui que eu mandei enquete de se iam botar glicose ou não no meu soro? Gente, eu já meto caô que eu sou pré-diabética. Eu já meto caô. Por quê? Caô não, eu tenho uma certa resistência à insulina. Sim, tenho, tá? Os meus níveis de insulina não são normais. Aqui é muito difícil eles passarem esse exame. Então aqui eu tô praticamente no escuro. Então eu tenho que confiar 100% no meu estilo de vida, em atividade física, jejum intermitente, alimentação carnívora cetogênica, enfim. E aí eu falei assim, não, peraí. Eu controlo. Fica tranquilo, fica calmo. Tô na live, amor. Fica tranquilo, fica calmo pro anestesista. Que eu tô controlada. Falei isso pros médicos, falei isso pras enfermeiras. Não é controlado o meu, porque eu controlo na alimentação. E eu tô acostumada a jejuar. Vocês não fiquem preocupados em relação ao meu jejum longo, porque o meu corpo tá acostumado. Aí expliquei. Aí quando eu tava lá na manobra, né, antes da cirurgia, né, pra eles tentarem estancar o sangramento, tinham 2 ginecologistas, uma enfermeira e uma estudante de enfermagem. E eu falando, conversando, né, que eu fazia jejum, que eu tava acostumada. Eu falei que eu já tinha feito 14 dias de jejum. Aí o médico falou assim, nossa, eu não aguento nem 14 horas. Não sei o quê. Aí ficou todo mundo assim, nossa, a gente tá muito espantado com você, porque você é muito positiva, você não sente dor, você não come. Falei assim, não, a gente faz o que tem que ser feito. E aí, eu fui no anestesista, né, pra segunda cirurgia. Aí eu falei assim, não se preocupa. Aí eles mediram a minha glicemia. E a minha glicemia deu como se eu tivesse me alimentado. Tava mais alta. Por que estava alta? Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque eu tava sob uma situação de estresse. Estresse de ter passado por 2 cirurgias. Estresse da hemorragia. Então, eu tava sob uma condição de estresse. Então, o meu açúcar deu até um pouquinho alto. Eu não vou dizer aqui quanto, porque aqui a gente usa uma outra escala. A gente usa uma escala que é aí entre 4,5, 3,5 e 8. Mais ou menos isso, tá, gente? Então, é uma outra escala. Então, se eu disser aqui pra vocês,
Quem tem curiosidade, quem mora na Europa, quem conhece esse outra escala, deu 6,3. Pelos meus cálculos, daria algo aí em torno de 110, a glicemia de jejum, né? Põe jejum nisso. E aí, tudo bem. Engraçado, gente, fiquei rindo. Do anestesista. Ele, nossa, não acredito. E aí ele, não, vamos fazer aqui que eu tô preocupado. Ele tava preocupado, gente, dos meus níveis de ácidos estomacais estarem muito altos. Olha só. E eu falei assim, eu pensando, né? Eu falei, tá, como que vai estar alto, gato, que se o nosso estômago produz o ácido clorídrico e tudo mais, as enzimas, sob um estímulo, quando tem uma demanda para isso. E eu não tá tudo em repouso. Então, assim, você tá no melhor cenário possível, não te preocupa, né? Mas eu não falei nada disso, né, gente? Eu fiquei lá quieta na minha e tudo mais, todo mundo muito impressionado, 26 horas de jejum. Eu acho que eles nunca passaram por uma situação dessa, ou não com uma paciente assim, devem ter passado com algum paciente idoso, alguém que não comeu, alguém que não conseguiu comer, alguém que teve que fazer um outro tipo de alimentação por uma outra via, talvez enteral, talvez parenteral, enfim. Mas eu acho que numa situação assim, uma pessoa assim saudável, que decidiu jejuar, que decidiu estar ali, acho que eles nunca tiveram passado, todo mundo reagiu muito. E os médicos da minha equipe eram relativamente jovens, então, enfim, é isso. Então, tudo isso me ajudou muito, jejuar, treino, gente, eu precisei muito usar meus músculos do abdômen, do glúteo. Eu vi o quanto que ter uma musculatura boa, firme ali, ajuda, o quanto que o jejum ajuda, tem me ajudado. É claro que eu não tô fazendo, eu até coloquei aqui um stories, já vou comer logo cedo, depois eu explico no caminho pra vocês. Por quê? Porque como eu perdi muito sangue, a minha prioridade agora não é jejuar. Meu corpo não tá pedindo jejum. Claro que eu já jejuei, né? Porque eu não... O hábito é tenso, gente, o hábito de jejuar. Bora lá, aqui agora... São 1h15 da tarde. Então, eu não como desde ontem à noite. Umas 8, 9 horas da noite. Ontem deu muita fome. E comi muita proteína, comi fígado, tá? Hoje eu vou comer já mais vísceras. Então, a minha prioridade é comer proteína e víscera, tá? Comer nutrientes, ingerir nutrientes o tempo todo. Então eu tô aqui no jejumzão. Nem era pra estar. Devo estar no jejum aí de umas 14, 16 horas, por aí. Umas 16, 15 horas de jejum. E tô me sentindo muito bem e tal, mas eu já vou ter que comer, mas é isso. Por conta desse estresse, por conta disso tudo, o corpo tá passando, eu perdi aproximadamente de 30% a 35% de sangue, né? Então amanhã eu já vou ter que fazer mais exames pra ver se eu vou precisar tomar sangue, fazer tomar alguma bolsa de sangue. Então, assim, foi punk. Tô me sentindo bem, mas eu não tô normal, não tô 100%, né? Eu fico tonta muito rápido, muito fácil quando eu tô em pé. Agora eu tô aqui sentada, já tô começando a ficar tonta, então daqui a pouco eu já vou ter que desligar aqui. Mas, fora isso, tudo bem, fora isso, tudo na normalidade. Então, o que essa experiência veio confirmar pra mim foi que vale muito a pena investir no estilo de vida saudável. Muito. Em todos os sentidos. No sentido de treino físico, no sentido de alimentação, no sentido de ter inteligência emocional, de ter equilíbrio emocional, equilíbrio mental, de estar ali com a sua cabeça pensando coisas boas, de estar ali com a sua cabeça preparada, pronta para passar por tudo isso, né? A Débora mandando descansar, já vou descansar. Então, assim, foi muito válido para mim
A gente sempre aprende. Eu nunca... Na verdade, eu não tenho muitas dúvidas quanto os benefícios, né? Mas quando a gente passa por uma situação, passa por uma experiência, a gente confirma isso, a gente passa a acreditar nisso, né? Com ainda mais força, né? Com ainda mais... Você fica mais resoluto, né? Em relação às suas crenças, ao seu estilo de vida e tudo mais. Então, assim... O recado que eu quero deixar para vocês. Eu conheço algumas pessoas que, em algumas situações assim, parecidas com a minha... Oi, Rose, seja bem-vinda. Acham... vou chutar o balde. Não adianta mesmo. Eu tô com muito problema. Tem muita coisa se passando. Não tenho vontade, não vejo sentido em manter a alimentação, em manter exercício físico, em manter meu equilíbrio emocional. Gente, não tô aqui pra julgar ninguém. Cada um sabe a dor que sente, cada um sabe o que passou e o que tem ainda por passar, e o que tá passando também, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Poucas coisas a gente tem controle. E uma dessas poucas coisas na vida é a nossa alimentação. Investir numa saúde mental legal. Isso aí tá sob o seu controle. Então, pra mim, isso é muito bom saber disso. E quando tudo tá, né, desorganizado, quando tudo tá meio que fora do eixo, é aí que eu tenho mais vontade, mais alegria, mais satisfação em manter o meu estilo de vida. Porque são coisas que eu sei que fazem bem pra mim. Então, no meio da bagunça, quanto mais quantidade, quanto mais volume de coisas boas, coisas que eu posso controlar, coisas que podem me beneficiar, melhor. É matemática simples, tá? Tô falando aqui de raciocínio lógico, de matemática simples. Então, assim, quanto mais coisa boa você puder ter na sua vida, melhor, né? E uma dessas coisas boas que eu faço questão de ter na minha vida, nos momentos difíceis, é essa questão de uma boa alimentação, exercício físico, inteligência emocional, a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual, não menos a parte espiritual. Eu acho que quando a gente fala da parte espiritual, eu acho que ela engloba tudo isso aqui que eu falei, né? A gente vê aí muita gente que faz jejum por questões espirituais, acho muito legal, acho muito válido. Então essa questão espiritual, ela entra sim muito, fez muita diferença pra mim. Sou uma pessoa muito focada também no espiritual. Eu acho que fez toda a diferença, porque é algo que transcende, né? É algo que vai além e me fez muito bem. Desculpa a pergunta, mas que cirurgia você fez? Então, Ju, eu falei lá no início do vídeo. Eu fiz uma videolaparoscopia, não falei o procedimento, né? Mas eu fiz uma videolaparoscopia de cisto no ovário e uma conização, que é a retirada de pedaços do colo do útero. Então, assim, isso tudo, quando eu invisto nisso tudo, por mais que eu tenha outros problemas acontecendo, problemas de saúde, problemas, sei lá, gente, pensa em qualquer problema de carreira, profissional, relacional, problema no casamento, problema com família, problema com amigos, enfim. Por mais que esse seu cenário, doença na família, às vezes você não tá doente, mas tem alguém que tem alguém querido que tá. Então, tudo isso você não tem muito controle, mas você tem controle sim sobre a sua alimentação, sobre como você vai encarar isso, né? A culpa não é sua, mas a responsabilidade de lidar com aquela situação é sua, entendeu? Você não precisa ser culpado por algo para você se responsabilizar por aquilo, se responsabilizar de como você vai encarar aquilo, né? Então, eu queria muito dividir isso com vocês. Eu sei que hoje é domingo, acho que não é o tipo de papo que vocês queriam ter, mas tá tendo, e
é isso. Eu vou encerrar aqui que eu já tomei também, que querendo tomar água, tomar café, comer. Mas era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Não se deixem levar pelos problemas, não deixe que isso seja motivo para vocês largarem uma boa alimentação, para vocês largarem um estilo de vida saudável, porque tudo isso vai te ajudar nos momentos difíceis, tá? Mesmo em relação, não sei se é um momento difícil em relação à saúde, em relação ao emprego, carreira, eu sei que quanto mais coisa boa você tiver na sua vida, melhor. E a alimentação é uma dessas coisas boas. Pode te ajudar muito, gente. E a gente tem estudo aí falando, relacionando o intestino, a saúde mental, cerebral, funcionamento cerebral, depressão, tudo mais. Então, quando você também, você ajuda também diretamente, né? Então, é bem legal a gente conversar isso, que tudo isso ajuda, tudo isso te ajuda, tudo no seu equilíbrio bioquímico também, fisiologia, sei que vocês gostam muito disso aqui, mas no mental, no espiritual, no emocional também. É isso, eu por mim ficaria aqui o dia todo conversando com vocês, mas estou indo-me. E beijo, depois eu vou colocar um resumo, uma síntese disso tudo aqui nos destaques, nos stories pra vocês. Para ficar mais compacto, para não ficar muito longo. É isso, quinta-feira teremos sim live, eu e o Reginaldo, já estarei bem. Para vocês que estão participando do curso do Bases Plena, amanhã tem aula, eu vou botar supimpa para dar aula, e supimpa, gente gira idosa, sou uma pessoa idosa. E a gente vai aqui interagindo, eu tô tentando responder todo mundo, as mensagens de carinho, de boas, de melhoras, né, pra mim. Então eu tô tentando responder todo mundo conforme eu vou tendo disponibilidade, não fico o tempo todo. É isso, beijo, tô indo nessa e até a próxima. Tchau, tchau.